E aí, pessoal, estamos de volta para mais um programa da série Contagem Regressiva, programa que traz informações, comentários e crônicas políticas sobre as eleições gerais no Brasil. Eu falo de Campina Grande, no estado da Paraíba, e aqui também analiso as condições de realização das eleições locais. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre três temas importantíssimos nessa eleição. Se você quer saber mais sobre as eleições locais na Paraíba, eu vou deixar aqui um cartão com as informações. Você pode clicar aqui e obter mais informações. O fascismo, o comunismo e o liberalismo. Essas três correntes políticas estão se degladiando nas eleições gerais do Brasil. Entretanto, há uma dificuldade de identificar os atores fascistas, os liberais e os comunistas. Mesmo porque alguns desses atores fazem questão de não serem identificados, de não serem rotulados, de não serem, por assim dizer, identificados. Entretanto, eu vou aqui corajosamente tentar identificá-los. Mas antes é preciso retirar um véu, o véu do preconceito. O fascismo é tido por muitos como um regime político ruim. Entretanto, isso se deve mais à fama do regime nazista, que é uma forma extremada de fascismo. O regime nazista matou milhares de pessoas, milhões de pessoas. E, evidentemente, deixou um rastro de sangue. Por isso, chamar alguém de fascista é como chamar de desumano, de nazista, de assassino. Entretanto, o fascismo não é nazismo, há uma diferença de um para o outro. O comunismo também tem um véu, e um véu de sangue, por causa de regimes totalitários, como o de Stalin. Stalin e Hitler foram ditadores totalitários e sanguinários. E o regime de Stalin e outros regimes comunistas deixaram a impressão de que o comunismo é algo ruim em si, e não exatamente como ele foi aplicado naquele momento histórico. Então as coisas a gente tem muito preconceito, né? Raramente você vai ouvir um político na propaganda eleitoral no Brasil dizer: eu sou comunista, eu sou fascista, ou eu sou liberal, ou neoliberal. Porque o liberalismo econômico e político também é cercado de preconceitos. Parece que há um entendimento de que é um regime ruim, um regime que cria uma aristocracia de intelectuais, de juristas que se apoderam e tomam conta do poder. De certa forma, isso aconteceu em alguns regimes liberais, e nós temos alguns exemplos disso. Mas o liberalismo não é só isso, é mais que isso. E aqui nós vamos falar um pouco dos conceitos, né? Dos fundamentos. E para falar dos fundamentos é preciso falar daqueles que inauguraram o pensamento filosófico por trás do fascismo, por exemplo.
Nós temos Benito Mussolini. Benito Mussolini, El Duce, como gostava de ser chamado, foi o criador do fascismo. É interessante notar que por trás dessa ideia tem um conceito muito bacana. Durante uma crise muito intensa vivida na Itália, no início do século passado, muito parecido com esse momento político que nós estamos vivendo no Brasil, muita miséria, o Estado endividado, os políticos sem credibilidade, Itália pós-guerra devendo ao exterior, uma situação de calamidade pública. E aí advém ao poder o partido político de Benito Mussolini, que, assim, originalmente, Benito ele é filho de um pai socialista, né? Mas ele fez questão de se diferenciar dos socialistas, de se separar dos socialistas, e o fascismo essencialmente se destaca, nas palavras do criador, do El Duce, do Benito Mussolini, justamente esse afastamento do comunismo como regime político. O fascismo é uma ideia que propõe a união de todos. Todos juntos são mais fortes. Era isso que dizia o líder italiano. Daí o feixe, né? Junto é mais forte. E, portanto, o nacionalismo italiano com o El Duce cresceu e se transformou, né? Começou a se destacar e se distinguir como uma sociedade militarizada, nacionalista, pouco tolerante, e deixou inclusive de ser uma sociedade laica, porque em algum momento da história o Mussolini acabou fazendo um grande acordo com a Igreja Católica e, por assim dizer, existe um fascismo cristão. O fascismo é um regime político que em si não é ruim, porque prevê um Estado forte, um Estado capaz de prover os seus cidadãos, de proteger os seus cidadãos principalmente, mas um Estado controlador, um Estado que determina detalhes da individualidade de cada cidadão. É o oposto do liberalismo. O fascismo já foi regime político em vários países da Europa. Algumas lideranças na América do Sul flertaram com o fascismo. É o caso, né, de alguns regimes políticos conhecidos aqui da América do Sul pelo seu totalitarismo e repúdio aos valores democráticos, ao Estado de Direito. Essa coisa do líder, do mito, como era Mussolini, é uma característica do fascismo. Os eleitores de Bolsonaro não gostam de serem identificados como fascistas, rejeitam esse tipo de rótulo, mas, de alguma forma, e em grande medida, o discurso de Jair Messias Bolsonaro é fascista no bom sentido da palavra, na sua essência. Não estou dizendo que o Bolsonaro é nazista ou que ele deseje fazer como fez Mussolini, perseguir os seus adversários, eliminá-los e transformá-los, aqueles que quiserem se transformar, e eliminar aqueles que não aceitarem o padrão de comportamento estabelecido pelo Estado como o correto e o melhor para todos os cidadãos. Eu não tenho certeza que o Bolsonaro seja fascista, mas ele flerta com alguns valores fascistas descritos na literatura desde a criação do fascismo por Benito Mussolini, que escreveu o livro famosíssimo A Doutrina do Fascismo,
você deve conhecer e deve ler também para conhecer exatamente o que leva uma sociedade a, em nome da segurança, prescindir do Estado de Direito, das leis e do sistema democrático, elegendo um líder para pôr ordem na casa, para combater a crise. Basicamente é isso que Jair Bolsonaro propõe. E o Brasil nunca foi, digamos assim, fascista de origem. Aqui já foi bastante famoso o integralismo político. Eu tenho para mim que o nacionalismo de Bolsonaro está mais para ser um nacionalismo integralista do que um nacionalismo fascista. Mas essa é apenas um espectro da política, porque o fascismo também, o Benito Mussolini dizia que o fascismo é essencialmente de direita, mas há comportamentos fascistas também no espectro da esquerda política. A gente pode, inclusive, falar sobre isso, destacando um pouco sobre o marxismo de Karl Marx e Friedrich Engels. O comunismo era combatido, né, por Mussolini e por Hitler também, né, ambos contrários ao sistema comunista. O Karl Marx ele propõe que o Estado controle os meios de produção e a eliminação da propriedade privada. É uma estética, um jeito estético de ver a vida, aonde a felicidade de todos seria a meta a ser perseguida pelo Estado, com igualdade de direitos e igualdade econômica com todos os cidadãos. Uma ditadura do proletariado. Repare que não é previsto um sistema democrático no comunismo. O socialismo e a social-democracia surgiram posteriormente, né, como, digamos assim, um flerte dos liberais com o socialismo. O socialismo foi implementado em alguns países, mas o comunismo, digamos assim, que seria a transição, o socialismo como transição entre o capitalismo e o comunismo mesmo nunca foi devidamente implementado, como previu no Manifesto Comunista Karl Marx. O Marx é interessante, ele tem uma obra extraordinária chamada Das Kapital em alemão, o Capital em português, e o tratado dele sobre o materialismo histórico é uma obra científica de grande valor. Entretanto, ele é mais conhecido por ser criador do comunismo e, portanto, há um preconceito muito grande em relação a ele, devido à forma sanguinária como ditadores se aproveitaram das ideias comunistas para promover toda sorte de injustiça com seus concidadãos durante o século passado. O Marx previa uma sociedade onde todo mundo vivia de boas, bem, né, sem a exploração do homem pelo homem, onde o trabalho fosse o grande valor na transformação econômica. Não o capital, não os meios de produção, mas o trabalho, e um trabalho remunerado dignamente, um trabalho sem a previsão de lucro, sem a exploração. A ideia em si parece boa, a implementação da ideia é que não é tão boa, e alguns exemplos disso já aconteceram. Nós tivemos aí, né, exemplos. No Brasil nunca tivemos nenhum regime comunista, há um socialismo, uma social-democracia nessa transição aí de Fernando Henrique Cardoso para Lula e Dilma, o PT e o PSDB, muito próximos de um liberalismo econômico e mais distante de um comunismo, socialismo propriamente dito. Apesar dos petistas, né, e
e companhia, outros partidos ligados ao PT, eles pregarem, né, ideias marxistas, ideias comunistas, ideias e ideais que, de certa forma, são rejeitados por muitos, e aqui no Brasil, em alguma medida, ser chamado de comunista se tornou quase um insulto. E é dito, né, como insulto por, digamos assim, aqueles que estão à direita do espectro político, que também não querem ser chamados de fascistas, né, mas que são chamados de fascistas por esses a quem acusam de marxistas, de socialistas, de comunistas, e, portanto, de pessoas que não merecem a menor consideração, entre outras coisas, porque não reconhecem o valor do patriarcado, da sociedade patriarcal, tradicional, uma coisa muito valorizada no fascismo, esses valores patriarcais e a organização da estrutura familiar. O Marx, no Manifesto Comunista, diz que um dos objetivos a serem atingidos é a destruição da família tradicional. A família tradicional que ele se referia, da família tradicional do início do século passado. Bom, além dos comunistas, nós temos os liberais, né? E esses liberais nós conhecemos bem, porque eles nos governam já há bastante tempo. Os liberais, eles se inspiram na ideia desse cara aqui, ó, John Locke. O Locke é o pai do liberalismo, mas tem outros nomes bacanas também. Além de Locke, é preciso conhecer também Adam Smith e Milton Friedman para entender bem o que quer dizer o liberalismo. Liberalismo econômico, livre mercado, laissez-faire, né? Um Estado mínimo, sem interferência na economia, sem interferência na vida dos cidadãos, com igualdade de gênero, com igualdade de oportunidades para todos. Isso, essas basicamente são as ideias liberais, e nós tivemos aí governos liberais, né? Sequência de governos liberais, uma social-democracia que foi implantada pelo PSDB e também pelo PT, né, que governaram o Brasil aí nas últimas 3 décadas, com algumas pequenas diferenças ideológicas, mas com muita similaridade. Essas ideias liberais, elas foram, de Locke, foram atualizadas, né, principalmente o liberalismo econômico, né, a pátria do liberalismo econômico é os Estados Unidos, e o presidente Lyndon Johnson, quando lançou o New Deal e uma série de outros programas sociais, inaugurou o que hoje a gente chama de liberalismo social, ou social-liberalismo, ou social-democracia, como queiram, mas que é mais ou menos isso que nós temos hoje aqui no Brasil, com o respeito ao Estado de Direito, à propriedade privada, não é? E que os indivíduos todos estão abaixo da lei, né? Existe o império da lei e também recursos legais no Estado de Direito que se tornaram muito importantes para a humanidade no momento onde reinava a monarquia absolutista. O liberalismo tem inspiração no iluminismo, e governos liberais, exemplo, Fernando Henrique, Lula, Dilma, né, são governos, digamos assim, de liberalismo e socialismo, uma mistura dos dois. Muito bem, esses pensamentos antagônicos, ou aparentemente antagônicos políticos, eles andam se engalfinhando no Brasil com um teor de ódio muito grande. Isso se explica por causa da crise econômica. Está todo mundo sofrendo muito. As pessoas mais pobres estão sofrendo ainda mais. O Brasil é um país muito grande e falta nesse país um sentimento de nação. Isso explica um pouco do sucesso do Jair Bolsonaro,
que tem ideias de inspiração fascista, mas ao mesmo tempo flerta com o liberalismo econômico, quando já anuncia, antes mesmo de ganhar a eleição, que seu ministro da Fazenda será Paulo Guedes, um conhecido economista liberal, que propõe inclusive a desestatização sistemática de todas as empresas ligadas ao Estado brasileiro, entre outras coisas. Que tem um vice, o general Mourão, que também prega a diminuição dos direitos trabalhistas num aceno ultraliberal, muito, digamos assim, fácil de ver, digamos, visível. Então, nesse momento político, há um engalfinhamento, digamos, um conflito, um aparente conflito entre ideias muito parecidas, porque ao mesmo tempo que adota ideias fascistas, o Jair Bolsonaro também adota ideias liberais. E o liberalismo econômico e o neoliberalismo estavam governando este país e ainda estão governando esse país. As ideias socialistas estão presentes em alguns candidatos, como Boulos, como Marina, da Rede, como com Ciro Gomes, com Fernando Haddad, mas o espectro político aí está bastante contaminado com a possibilidade de haver uma polarização entre fascistas liberais e liberais socialistas, que seria o Fernando e o Jair num segundo turno. Pode acontecer duas coisas. Pode acontecer o que aconteceu na Itália no início do século passado, com a vitória de Jair Bolsonaro, que vai ter a oportunidade de estabelecer uma nova regra política, um novo organismo político no Brasil, a partir do qual a negociação com os partidos políticos não incluirá, segundo ele mesmo, a transferência de cargos. E, por outro lado, nós temos a opção de acontecer o que aconteceu na França, quando a Marine Le Pen quase ganhou a eleição e todos se organizaram contra ela, a esquerda se organizou contra ela e acabou derrotando-a. Isso também pode acontecer no Brasil com a vitória de Fernando Haddad. Nós vamos acompanhando nessa contagem regressiva para saber aonde nos levará este barco. Os dias estão chegando e o resultado a gente vai saber domingo, acho que pelo menos de 8, 8h30 da noite. Você está com contagem regressiva? Eu sou Arquimedes de Castro. Por favor, inscreva-se no canal, ative o sino para receber as notificações. Dê um like aí se gostei, se não, também pode dar um dislike e faça os seus comentários que eu os responderei, suas perguntas. Estou aberto a críticas e a sugestões. Um grande abraço, pessoal, e eu volto amanhã para mais um programa Contagem Regressiva. Até lá.